Olá, bem-vindo! Nós estamos aqui em mais um Quintou, gente. As perguntas não param de chegar e eu acho isso uma delícia porque a gente vai variando bastante os nossos assuntos aqui, não é verdade? Eu pediria a você, se chegou agora, que desse um like, dê um like aí no nosso canal porque isso nos ajuda. E você também pode se inscrever, porque se inscrevendo, toda vez que tiver vídeo novo, ativa aí essa campainhazinha e você fica sabendo. E outra coisa, vamos compartilhar, gente, compartilhe, me ajude a difundir a cultura e o conhecimento do vinho. Bom, eu começo hoje com o meu amigo Vicente, que escreveu para mim logo com 5 perguntas, veja só. A primeira pergunta é a respeito da temperatura do vinho do Porto. Qual é a temperatura ideal para se tomar o vinho do Porto? Olha, o recomendado é você tomar por volta de 13 a 15 graus, é o ideal você tomar um vinho do Porto. Olha o carrilhão aí, hein? Ele pergunta também, quanto é que dura uma garrafa de vinho do Porto depois de aberta? Bom, aí a coisa complica um pouco, porque é o seguinte, as categorias de Porto como o Ruby ou Ruby e os Tawny ou Tony, são vinhos que duram mais depois de aberto, duram aí 2, 3 meses sem o menor problema. Já os vinhos, o LBV um pouco mais, porque o LBV ele já tem uma certa evolução antes em barrica, antes de ser engarrafado, e o vinho do Porto Vintage, esse então, esse daí eu tenho até galo hoje aqui, você viu? Os vintage você deve consumir rapidamente, ele não dura muito, porque ele foi feito para evoluir na garrafa e normalmente um vintage deve se tomar com mais idade. É uma coisa fenomenal, quem toma um Porto Vintage com 15, 20 anos de idade vai ver a diferença que isso faz. Agora, os vintage costumam durar uma semana depois de aberto. Mas tem um truque que eu aprendi com o Dominic Symington. Você, quando abrir um vintage, você decante esse vintage para se livrar das borras dele. Depois você lave essa garrafa, tire esses sedimentos e volta a pôr o vinho ali. Aí ele dura mais, dura 2, 3 semanas sem problema. Tá certo? Tá respondido? A outra pergunta é como guardar o Porto. Bom, o Porto, antes de ser aberto, você pode deixar ele na temperatura ambiente, você deixa aí no seu armário, numa bancada que tem os vinhos, sei lá como é que você deixa na sua casa. O ideal, obviamente, é quem tem uma adega deixar na adega, tá certo? Mas depois de aberto, eu acho mais aconselhável você deixar na porta da geladeira, ele certamente vai ter um ambiente que vai dar vida mais longa a ele. O ideal é que não fique tendo variação de temperatura, e esse nosso país é maluco, né? Uma hora está 29 graus, outra hora está 16 graus. Então, aqui em São Paulo, por exemplo, essa semana foi assim. Anteontem estava 29 graus, hoje eu estou aqui a 16 graus. Maluco, né? Então, esse é o ideal. Abriu, deixa na porta da geladeira. E vai consumindo, na verdade, quem gosta de Porto, o Porto dura um mês, acabou o Porto, não tem problema algum. A outra pergunta é a respeito das leveduras indígenas. O Vicente me pediu que explicasse melhor isso. Olha, isso é o seguinte, o vinho, na verdade, é uma coisa muito simples. O vinho é simples, gente, ele é uma uva esmagada, que é fermentado por ação das leveduras. As leveduras estão na própria uva e ela então se alimenta de oxigênio e de açúcar que tem na uva. Quando termina esse oxigênio, normalmente as fermentações fechadas, essa levedura ataca o açúcar e transforma esse açúcar em álcool e gás carbônico. Isso a própria levedura da fruta faz.
Por isso que eu sempre defendo as leveduras indígenas, porque elas trazem um retrato daquele lugar. Agora, o mais importante é que essa fermentação seja o que se chama de fermentação espontânea. A fermentação espontânea é quando você tem a ação da própria levedura, nunca é adicionada uma levedura selecionada, essas que vendem pronto, que existem até as aromatizadas, é uma coisa maluca, que transforma o seu vinho numa coisa industrializada. Então você usa a própria levedura da uva e também as leveduras do ambiente do produtor. Se tiver um determinado fungo, uma teia de aranha, esse ambiente, o meu ambiente, é diferente do seu ambiente. E isso reflete na fermentação do vinho. Por isso que é tão bacana o vinho artesanal, quando ele não tem interferência alguma, porque ele mostra a autenticidade daquele lugar, de quem fez, daquela fruta e do próprio produtor de vinho. Então isso é que são as leveduras indígenas ou leveduras selvagens, como se chamam, são as próprias leveduras que já tem na fruta, tá certo? A outra pergunta do Vicente é a respeito das garrafas. Ele me pergunta, as garrafas pesadas, muito pesadas, que ele acha até incômodo, se essas garrafas refletem um vinho de maior qualidade. Não refletem. Na verdade, num passado recente, isso virou uma moda e realmente eram vinhos mais caros, que normalmente são vinhos um pouco melhor elaborados, mais classudos, que andaram usando essas garrafas. Mas isso caiu por terra por conta dos ambientalistas, porque uma garrafa pesada, além de consumir mais vidro, ela é mais pesada e implica em maior consumo no transporte, maior gás carbônico, essa coisa toda que sai no ambiente que não é bom para o planeta. Então, hoje as garrafas, ao contrário, as garrafas estão cada vez mais leves para justamente ter uma coisa de friendly com o ambiente. Todo mundo hoje se preocupa com o meio ambiente, muitos se preocupam por modismo e muitos se preocupam porque realmente sabem que esse planeta é tudo que nós temos e nós temos que cuidar bem deles, especialmente por conta das outras gerações. O Wesley me pergunta a respeito do Putin com o champanhe. Vocês sabem que o Vladimir Putin, que está virando um imperador lá da Rússia, ele decretou que o nome de champanhe na Rússia só pode usar por espumantes produzidos na Rússia. Veja que maluco, então tem que estar lá, eles chamam de champanskoye ou champanskoye. Então esse nome só pode ter nos rótulos dos espumantes russos. Acontece que champanhe é uma marca da região de Champagne, na França, que é o único que pode ostentar esse nome. Isso é uma questão de respeito de direito de marca, da história e reconhecimento da AOC francesa. Os franceses acharam ruim, mas enfim, esse mesmo decreto diz o seguinte, que os champanhes franceses, por exemplo, podem manter seu rótulo desde que atrás, no contrarótulo, mencione vinho espumante em russo e não champanhe, champanskoye ou champanskoye. Isso não pode ter no rótulo nem no contrarótulo, a palavra em russo. Portanto, desde esse decreto, continua igual, só que no contrarótulo tem que vir em russo escrito vinho espumante. Uma bobagem total, essas coisas de quem não tem o que fazer. O Rafael me escreve perguntando a respeito de vinhos de outros estados, o que eu posso dizer de vinhos de outros estados e também de países pouco conhecidos. Olha, Rafael, nós temos uma diversidade fenomenal. Ainda outro dia postei aí uma matéria do meu amigo Carlos Cabral, que foi convidado para conhecer uma vinícola nova lá em Garanhuns, em Pernambuco, um lugar maravilhoso, uma coisa assim que você não imagina. Eu estou pondo as imagens aí
para vocês verem. E hoje, o que acontece é que nós temos vinhos no Brasil inteiro, em todo lugar. O Nordeste já não é uma surpresa, porque já há um bom tempo que existe lá o Rio Sol, tem lá também a vinícola da Miolo, tem diversas vinícolas lá. Você tem também em Minas Gerais, você tem lá os vinhos de colheita de inverno, que é a dupla poda, que o Murilo Albuquerque acabou virando o pai disso, um estudo que começou com a Embrapa de São Paulo e depois esparramou para as outras Embrapas. Parece que isso daí começou na Índia, se não me engano, já li alguma coisa a respeito, mas o Murilo Albuquerque abraçou essa ideia e ele próprio lançou o Estrada Real, há muito tempo atrás, com esse sistema de dupla poda, que consiste em você podar a videira quando ela vai brotar em janeiro, e ela então toma um susto, recrudesce e volta a brotar mais para frente, fugindo da época de chuvas, que é uma coisa que complica muito a produção de vinho. E aí então ela brota e dá os frutos no inverno, em pleno junho, julho, estão colhendo. As uvas que melhor se deram com isso são as Syrah normalmente, e vinhos extraordinários. Então você tem aí, pelo Brasil afora, lugares muito chuvosos usando esse sistema com muito sucesso. Você tem também lá em Goiás, Bandeiras, um Barbera da Pirineus, um vinho excepcional, uma novidade, né? Um vinho de Goiás. Você tem no interior de São Paulo a Guaspari, no Espírito Santo do Pinhal, com vinhos finérrimos, muito elegantes. Você tem o Entre Vilas, em São Bento do Sapucaí. Esse não faz a dupla poda, ele cobre os seus vinhedos com um plástico para evitar o excesso de chuva e de consequente umidade e problema de fungos e tal, e funciona muito bem. Ele faz as fermentações só com as próprias leveduras, é um vinho muito legal, viu? Sem interferências, sem adição de SO2, muito bacana. Você tem a Desen no Paraná, com vinhos maravilhosos. Santa Catarina, então, é uma lista enorme com os vinhedos de altitude, um vinho melhor que o outro. E o Rio Grande do Sul nem falar, porque além da Serra Gaúcha, você tem a Campanha, você tem Campos de Cima da Serra, são vários terroirs diferentes. Eu sugiro que você prove tudo que você não conhecer de região pouco conhecida, que vai ser uma grande surpresa. E sobre países pouco conhecidos, eu listei alguns vinhos aqui para você experimentar, que você vai gostar. Um deles são os vinhos da Puklavec e Friends. São vinhos maravilhosos, são da Eslovênia. Você tem da Hungria o Mandolás, o Furmint, você encontra na Mistral. Um vinho maravilhoso, que é a mesma uva do Tokaj, e que é vinificado seco, com a uva madura, eles não deixam a uva chegar na botrytis. É um vinho maravilhoso, encantador. Você tem no Líbano o Chateau Musar, por exemplo, ou o Chateau Kefraya. O Kefraya é da Zahil, o Musar é da Mistral. Vinhos maravilhosos. De Israel você tem o Yarden, que você encontra no Sonoma, muito bacana. Na Áustria, os vinhos Brundelmeier. Nossa, gente, que vinho maravilhoso, merece conhecer. Da Bulgária, você tem o Angel na Winelands, que é um vinhaço maravilhoso. Você tem na Grécia diversos vinhos, como o Nótios, que você encontra na Mistral, vinhaço. Enfim, hoje o Brasil tem essa sorte, você encontra vinho até do Japão, tem vinho de todo lugar, vale a pena conhecer, porque o Brasil tem o privilégio de ser um raro país onde você encontra vinho de todas as nacionalidades, de todo tipo de produtor. É um privilégio que não é comum. Eu não sei se você sabe, mas São Paulo tem mais de 30 mil rótulos à venda e uma diversidade tão grande que só Londres ou Nova York tem tamanho igual ou talvez maior que a gente. Fenomenal isso. A Cacá e o Heitor,
eles estão sempre acompanhando o Quintou aqui e estão sempre mandando pergunta. E eles me escreveram falando, Didu, quais são as castas do champanhe? Olha, no champanhe, lá na champanhe, a gente fala no feminino a região, e o champanhe quando se refere ao espumante, que é um vinho espumante, então é o champanhe. Na região, costuma-se os vinhos, as uvas habituais são a Chardonnay branca, a Pinot Noir tinta e a Pinot Meunier tinta. Eles vinificam essas uvas tintas em branco, ou seja, espreme a uva e tira rapidamente as cascas para não deixar coloração, e então fazem o que chama-se assemblagem, que é a mistura dessas castas. Cada casta aporta uma coisa diferente. Uma dá mais corpo e mais suntuosidade, outra dá mais austeridade, outra é mais intensa, e assim esse é o assemblagem definido inclusive na AOC. Mas acontece que existe uma curiosidade lá na Champagne, porque alguns pequenos produtores já tinham outras castas sendo produzidas e fazendo seus champanhes, seus espumantes, antes da determinação da apelação de origem contrôlée, que determinou o Chardonnay, o Pinot Noir e o Pinot Meunier. E esses, então, têm direito de usar outras uvas. É o caso, por exemplo, do champanhe Moutarde, Six Cepage. Ele tem, além do Chardonnay, Pinot Noir e Pinot Meunier, eles têm a Petit Meslier, a Pinot Blanc e a Arbane. Uma curiosidade, vale a pena você provar, encontra-se aí no mercado. O Fernandes me pergunta o seguinte, Didu, às vezes eu pego um vinho tinto que tem uma espuminha branca na superfície da taça. O que é isso? Olha, o Fernandes, isso é uma coisa que já no passado acontecia mais do que hoje. Hoje é raro encontrar isso, era muito comum em vinhos italianos, por sinal. E isso nada mais é do que o efeito de um final da fermentação malolática. A fermentação malolática é uma fermentação que transforma o ácido málico, que é mais agressivo, que tem muita acidez, em ácido láctico, que é mais macio. Normalmente, quando se tem muita presença do ácido láctico, esse residual de malolática, você sente um finalzinho de gosto, um final de boca desse vinho que lembra um pouquinho um traço de iogurte. Essa é a dica para sacar a malolática, às vezes queijo também, lembra às vezes também alguns queijos. Então isso com o tempo gozado foi desaparecendo, mas não é problema algum, não faz mal nenhum e ele inclusive se dissipa na taça. A Fernanda me pergunta se clarificar e filtrar é a mesma coisa. Não é a mesma coisa, clarificar é uma coisa, filtrar é outra. A clarificação consiste em usar algum processo que faça decantar os sedimentos que estão em suspensão na barrica ou nos tonéis de aço do vinho. Então, normalmente usa-se clara de ovo, usa-se betonita, que é uma argila, usa-se proteína de peixe, etc. Inclusive, quando você vê vinho vegano, é porque ele não usou a clara de ovo ou a proteína de peixe, que são subprodutos animais que os veganos não gostam de consumir. Mas isso não deixa traço nenhum no vinho e serve apenas para levar essas partículas e sedimentá-las, para depois então retirar. Então isso que consiste em clarificar. A filtração é uma coisa um pouco mais agressiva, porque eles são pressurizados e compostos por diversas camadas sequenciais de placas de celulose ou de outros materiais. Hoje, os bons vinhos não fazem mais isso. Isso normalmente é usado para vinho de volume, para ter limpidez e tal. Esse conceito de vinho límpido é uma coisa que meio caiu em desuso, porque é bom para o vinho que ele tenha as partículas, porque a vida dele vai mais longe, ele vai evoluindo mais com aqueles sedimentos
e que eu acho até um charme. Tem gente que faz a decantação para se livrar deles, eu não, eu tomo até o finzinho e depois ainda passo um pãozinho para pegar aquele restinho de sedimento, eu acho uma delícia. Então hoje quase ninguém faz isso. O Wagner me pergunta o que eu posso falar do Petrus, o famoso Petrus. Olha, é interessante o Petrus, porque o Petrus está sempre entre os grandes vinhos, é um vinho caríssimo, ele é um vinho de Bordeaux da margem direita, lá do Pomerol, e ele tem quase que 100% de Merlot, normalmente tem 95% com 5% de Cabernet Franc, eventualmente, não é em todo ano que tem. Ele pertence ao Jean-Pierre Moyer, um comerciante muito rico que foi entrando de sócio aos poucos, transformou a empresa numa SA com ações, acabou comprando a parte de todo mundo. E em 2018, a família Moyer vendeu 20% do Petrus para um bilionário chamado Alejandro Santo Domingo, que é o CEO da cervejaria colombiana Bavária. Olha que interessante. O que é bacana saber do Petrus são duas coisas curiosas para comentar. Como todo vinho que fica muito famoso, ele é largamente procurado, especialmente por nouveau-riches, por pessoas snobs, muito mais do que pela sua qualidade. São pessoas que gostam de ostentar. Para você ter uma ideia, uma coisa interessante de observar, todo cara muito exibido gosta de falar de rótulos e ele cita sempre 3 vinhos que são os mais famosos, que é o Domaine de la Romanée-Conti, o Petrus e o Chateau Mouton Rothschild, que são assim vinhos muito famosos e muito caros. Agora veja, o Petrus é Merlot, quase 100% Merlot. O Mouton Rothschild é Cabernet Sauvignon com Cabernet Franc e Merlot. E Petit Verdot. O Domaine de la Romanée-Conti é Pinot Noir. Ou seja, são 3 vinhos bastante distintos em seu perfil e na sua proposta. A pessoa que faz isso, ele certamente não definiu nem que estilo de vinho que ele gosta. É uma coisa puramente de snobs. E isso acaba por encarecer esses vinhos. Isso é muito comum. E olha, é uma coisa interessante porque o mesmo Wagner pergunta o que eu posso falar. Ele falou do Petrus, que eu podia falar do Petrus, e perguntar se um vinho de 1000 vale 10 vinhos de 100. Eu acho que não, na minha opinião, não valem. É claro que um vinho de 1000 normalmente é um grande vinho, mas é claro também que ele virou um vinho de 1000 por conta da sua fama, por conta de uma demanda maior do que a oferta e por conta dessa importância social que ele acaba ganhando. Mas eu vou contar uma coisa para você. Em 2009, houve uma degustação onde um intruso, que chamava-se Chateau Reignac, de €14,90, ele ficou à frente de inúmeros grandes vinhos. E olha, só tinha craque degustando, era sommelier, era master of wine, eram grandes críticos de vinho, gente que conhece o assunto. E esse vinho ficou à frente de Latour, Lafite, Margaux, Mouton, Aubryon, La Mission Aubryon, Angelus, Ausone, Cheval Blanc e Petrus. O Petrus ficou em 8º lugar nessa degustação, onde o Reignac ficou em 2º lugar, custando €14,90. Veja só, não é boa essa história? Bom, gente, o que eu tinha para vocês hoje era isso. Eu agradeço aí, eu tenho uma lista enorme, peço desculpas a quem manda pergunta e depois fala, pô, você não respondeu minha pergunta. Eu vou responder, mas é que tem uma lista grande, eu tenho que preparar um pouco toda semana, porque senão vira aqui um quintou de 1h30. Inclusive uma leitora escreveu, você tem umas legendas horrorosas, inclusive umas palavras que nem existem. Eu demorei para entender isso, até pedi que ela me explicasse melhor.
Depois um outro seguidor, amigo, me explicou o que era e eu descobri. Realmente, aí embaixo na barra de ferramentas, você tem uma engrenagenzinha que, se você clicar, você ativa ou desativa, no caso de quem já está com essa legenda, o que eles chamam de Closed Caption, é o CC. O Closed Caption é uma ferramenta que ela é automática do YouTube e foi criada para deficientes auditivos. Então ele aciona ali e lê o que a pessoa está falando. Acontece que, por ser uma ferramenta mecânica, ela não é perfeita. Então quem faz isso, por exemplo, não é do setor de vinho. E muitas palavras eles entendem errado e traduzem errado. Então peço desculpas, não depende de mim, isso é uma coisa natural do YouTube. Você clica lá, na barra de ferramentas tem lá uns ícones, um deles é uma engrenagenzinha. Se você clicar lá, você deixa on ou off, ativado ou desativado esse CC, que é Closed Caption, tá certo? Bom, era isso, gente. Se você gostou, peço que você dê o seu like, que isso nos ajuda, vai indexar melhor os vídeos do Didu aí no YouTube. E você também pode se inscrever, porque se inscrevendo, ativa essa campainhazinha toda vez que tiver vídeo novo e você fica sabendo. E olha, vamos compartilhar, gente. As pessoas compartilham pouco as coisas que gostam. Você pode me ajudar nessa campanha de difusão do conhecimento e da cultura do vinho, que é bom para todos nós, é bom para a nossa saúde e para o nosso espírito, tá certo? Não esqueça, uma taça por refeição. Saúde!